Boa noite a todos, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar então agora aqui a nossa última aula do nosso curso de Python para Machine Learning, hein, pessoal? Foi longo até esse curso, né? 12 aulas. É que praticamente foi dois cursos em um, né? Foi Python para Machine Learning. A segunda parte, o nome mais adequado seria Machine Learning com Python, né? Então hoje nós vamos fazer a nossa última aula, que nós vamos pegar alguns conceitos que... O principal conceito que faltou a gente falar nessa coleção de aulas que eu fiz, né? E o conceito que está faltando é o de métricas. A gente só trabalhou com acurácia até agora, né? Nos problemas de classificação binária. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre outras métricas que nós podemos usar em Machine Learning. Na verdade, na prática, a acurácia, ela não dá para dizer que ela é a mais utilizada ou qualquer coisa do tipo. Raramente a acurácia é a métrica que nós desejamos otimizar no modelo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Hoje a aula vai ser slide, apresentar o notebook e depois vou apresentar um projetinho final que vai fechar um pouco aí, vai fechar o curso aqui de uma maneira um pouquinho mais interessante, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar com vocês aqui meus slides e vamos começar. Só ajustando aqui os pormenores. Vou deixar minha tela maiorzinha. E bem, hoje a gente vai falar então de métricas de avaliações de modelos. Basicamente, pessoal, para falar de métricas de avaliação de modelos, o conceito principal que nós precisamos saber é o conceito de matriz de confusão. A matriz de confusão, esse nome é um pouco esquisito, tá? O que acontece é o seguinte, eu acredito que até poderia ter um nome um pouquinho mais adequado, né? Mas quando a gente está numa situação que a variável resposta do nosso problema de machine learning é binária, ou seja, é do tipo 0 ou 1, o 0, pessoal, só lembrando aqui, ó, é uma classe e o 1 é a outra classe. Em geral, o 1 representa a classe de maior interesse, tá? Aquele que é o que nós desejamos prever a princípio, né? No caso de inadimplência, por exemplo, nós queremos prever os inadimplentes, então a gente coloca o 1 no inadimplente. Na doença, a gente quer prever a doença, então o 1 é quem tem a doença ou onde está presente a doença. E aí, quando a gente faz, como a gente fez lá para calcular a acurácia, se vocês lembram, né? A gente comparou a nossa resposta predita pelo modelo, ou seja, a resposta que nós inferenciamos para algum conjunto que nós deixamos em separado, né? E nós temos também a resposta que foi observada, a resposta que nós temos como gabarito, né? A resposta que é a correta. Então, a gente vai ser sempre essa comparação, resposta predita contra a resposta observada. E aí, isso gera uma tabela de frequência, uma tabela cruzada, que vai gerar 4 valores diferentes. Porque, por exemplo, ó, pode ser que a resposta observada seja 0, e a resposta predita também seja 0. Quando isso acontece, a gente chama de verdadeiro negativo, ou seja, foi um acerto, foi verdadeiro. Verdadeiro quem? O negativo, a classe 0. Quando é 1 e 1, nós temos o verdadeiro positivo, que foi o acerto da classe positiva. E aí nós temos os erros, e os erros é onde está o mais interessante, né? O falso positivo é simplesmente quando a gente fala que é 1, mas na verdade não é. A gente observa que é 0. Ou seja, está no próprio nome aí o que ele é, né? E o falso negativo é o dual do falso positivo, né? É quando nós dizemos que é 0, mas na verdade é 1. Então é o falso negativo. A gente acha que é 0, mas na verdade é 1. Então, essa matriz aqui, ela nos dá essas 4 configurações de possibilidades do que pode acontecer quando nós estamos numa classificação binária, tá, pessoal? O que era a acurácia, né? A gente fazia lá um vetor igual ao outro, comparava, depois somava os trues, né? A acurácia nada mais é do que
Quando é verdade, quando eles são iguais, né? Ele vai dar true, ou seja, vai dar igual quando 0 igual a 0 ou 1 igual a 1. Então, o que vai ser a acurácia? Aqui. A acurácia vai ser, então, a soma dos verdadeiros negativos mais verdadeiros positivos, ou seja, essa diagonal principal, dividido pela soma de todo mundo, ou seja, todas as tentativas do modelo, né? Ó, tudo, se você somar aqui, ó, é tudo que o modelo tentou. Não tem elementos aqui que estão simultaneamente em dois lugares, né? Ele tem que necessariamente cair numa dessas caselas dessa matriz aqui. A acurácia também, a gente, em inglês vocês vão ver bastante como accuracy, abreviado para ACC, e é também chamado como taxa de acerto, né? Taxa de acerto do modelo. Poderia definir o erro do modelo como sendo também 1 menos a acurácia. O complementar da acurácia seria o erro. Mas também é pouco comum utilizar o erro. A gente usa a acurácia mesmo. Então, essa é a principal medida, é a que a gente tem usado até agora, né? Mas vamos começar a conhecer mais algumas de interesse. Por que a gente precisa de mais medidas de interesse além da acurácia? Imagine problemas que nós temos a classe desbalanceada. Classe, por exemplo, um problema que a gente tem um modelo lá, que ele tem 80% de 0 e 20% de 1. E aí o nosso modelo fala que todo mundo é 0. Aí o que acontece? Vai ter 80% aqui de verdadeiro negativo, verdadeiro positivo vai ter 0, e na hora que você vai fazer a proporção vai dar os 80% que no final das contas, né? E aí você fala, puxa vida, 80% de acurácia, que legal, né? Mas não é legal não, porque o seu modelo não está fazendo nada, ele está prevendo a mesma coisa para todo mundo, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Criar mais medidas. E a gente pode tirar, gente, uma porção de medidas dessa matrizinha de confusão aqui. A primeira medida que nós vamos ver aqui, ó, é a sensibilidade. Ó. A sensibilidade, vamos dar uma olhada na fórmula. É o verdadeiro positivo em relação à soma do verdadeiro positivo mais falso negativo. O que a gente está vendo com a sensibilidade? Ó? O verdadeiro positivo dividido por ele mais o Fn, veja que a soma de Fn mais Vp é tudo que eu observei como 1. Então, a minha sensibilidade é minha taxa de acerto em relação aos que estão na classe 1. Veja que aqui é taxa de verdadeiro positivo. Ou seja, de todo mundo que de fato é 1, qual que é a proporção que eu acertei? É isso que a sensibilidade traz. Ou seja, eu consigo olhar para a sensibilidade, então, e ela vai me dizer o quão bem o meu modelo está acertando a classe positiva, a classe 1, certo? Então, era uma medida interessante nesse sentido. Vocês vão ver por aí, principalmente em texto em inglês, mas tem bastante gente que está utilizando o termo inglês em textos brasileiros também, pelo nome de recall, tá? Coloquei aqui, também chamada de recall e taxa de verdadeiros positivos. Em contrapartida com a sensibilidade, a gente tem um análogo a ela, que é a especificidade. Veja só, Vn por Vn mais Fp. Estamos aqui, ó, Vn sobre Vn mais Fp. Ou seja, é todo mundo que eu classifico como negativo e que, de fato, dentre os que de fato são negativos. Então, ela é a nossa taxa de verdadeiro negativo. Tem também um outro nome que é chamada, que é como seletividade. Também é bem pouco comum esse termo seletividade. O comum é utilizar a especificidade mesmo, tá? Então, pessoal, olha só. Só de você colocar essas duas medidas a mais em adicional à acurácia, já vai aumentar em muito o seu poder de observar a predição de um modelo. Porque se o seu modelo lá tivesse aquela condição que eu coloquei na acurácia, prevendo todo mundo como 0, ele vai ter... não vai ter verdadeiro positivo, então a sensibilidade vai ser 0. Então você vai ver, meu modelo não tem capacidade de prever os positivos nenhuma. Capacidade nenhuma de prever os verdadeiros positivos. Os verdadeiros negativos ele vai prever com 100%. Mas, como eu não consigo prever, eu sempre vou conseguir isso, né? Eu poderia fazer o contrário, né? Falar que todo mundo é classe 1, aí eu vou ter sensibilidade total, não vou ter erros aqui, mas a minha especificidade vai ser 0.
Então, a gente vai ter sempre aí, ó, a especificidade e a sensibilidade dançando uma em relação à outra. Você vai ter que abrir mão de uma para conseguir a outra. Em geral, é esse trade-off que os modelos fazem. E claro, né, a gente vai precisar imaginar qual que é mais importante para a gente aí em cada modelagem. Outras medidas importantes, ó, valor preditivo positivo. O valor preditivo positivo, ó, veja só que tem uma diferença ligeira em relação à sensibilidade. Ó. É o VP dividido por VP mais FP. Ó. VP mais FP. Ó. Então, em vez de dividir aqui na linha, ele está dividindo na soma da coluna. Ó. E o que a soma da coluna me representa? É todo mundo que eu faço a predição como positivo. Então, de todo mundo que eu prevejo como positivo, qual que é a minha taxa de acerto? Ou seja, dado que eu estou prevendo como positivo uma instância, qual que é a probabilidade de eu estar de fato acertando ela? É isso que essa medida está me dando. E ela também é chamada, e é bem importante ela, chamada de precisão. É o quanto meu modelo é preciso. Ou seja, quando eu falo que é 1, qual que é a probabilidade de ser 1 mesmo, né? E, em contrapartida, o valor preditivo negativo, que é os verdadeiros negativos dividido por todo mundo que eu prevejo como negativo. Vn sobre Vn mais Fn. Beleza? Essa aqui não tem não achei nenhum acrônimo, nenhum sinônimo para ela. Uma outra medida que também é um pouco menos comum, mas ela aparece até com apesar de não ser comum, ela aparece de vez em quando e ela é bem interessante de se utilizar, que é um coeficiente de correlação, pessoal. É uma medida que calcula a correlação entre duas medidas aqui binárias. É esse coeficiente de correlação de Matthews. Varia entre -1 e 1. Veja que ele tem uma fórmula bem rebuscada aqui, né? E aqui embaixo é uma raiz, eu coloquei elevado a meio porque é meio chato por raiz lá no PowerPoint, né? E tem esse produtão aqui de valores. É difícil interpretar a resposta dele. Mas o que é importante de saber aqui é que ela é uma correlação. E mais importante também é saber que ela não é uma medida que tem muita particularidade. Em geral, ela representa bem uma modelagem, assim, se ela tem um valor alto, quer dizer que a modelagem, todas as medidas em geral estão boas. Se o valor dela não está muito bom, quer dizer que o seu modelo está bagunçado mesmo, entendeu? Outra medida que vocês vão ver por aí é eficiência. Eficiência nada mais é que a média aritmética entre a sensibilidade e a especificidade. O codinome dela é acurácia balanceado. A gente não tinha lá que a sensibilidade era a taxa de acerto dos positivos, a sensibilidade taxa de acerto dos positivos, a especificidade taxa de acerto dos negativos. Se eu faço uma média dela, eu vou ter uma medida um pouco mais pé no chão, que pode ser interpretada como uma acurácia. No caso, a gente chama de acurácia balanceada. E outro nome também é eficiência do modelo. E outra medida que também é bastante popular, pessoal, é essa F1 Score. A F1 Score, a fórmula dela é dada por esse produto aqui em cima, dividido por essa soma aqui embaixo. Não dá para interpretar muito pelo valor que está aqui. 2 vezes a sensibilidade vezes o valor preditivo positivo, dividido pela sensibilidade mais valor preditivo positivo. Veja que na sensibilidade, a gente tem os falsos negativos entrando aqui embaixo, né? E no valor preditivo positivo, a gente tem os falsos positivos entrando aqui embaixo. Então, é uma maneira de verificar os positivos aqui, a força da predição positiva, mas levando em consideração tanto o falso negativo quanto o falso positivo. E como é que ela faz isso? Esse resultado aqui é o resultado de uma média harmônica entre a sensibilidade e o valor preditivo positivo. A propriedade que a média harmônica tá implementando aqui, está fazendo aqui nesse caso aqui, é que a média harmônica, quando você tem 2 valores baixos, ela tende a ficar baixo. E quando você tem
dois valores, você precisa dos dois valores altos para a média harmônica se manter alta. Ao contrário da média comum, né, que ela vai por meio termo das duas coisas, né? Então aqui eu vou precisar de tanto sensibilidade alta quanto valor preditivo positivo alto para que o meu F1 score fique bom. E por conta disso, né, é uma métrica bastante utilizada também, tá? Aí, pessoal, e quando nenhuma métrica, é que veja bem, ó, eu coloquei aqui uma porção de métrica, né? Aí eu falo, que nem lá no Titanic. O Titanic não é o melhor exemplo para a gente falar disso daí. A gente vai falar de um problema hoje na aula aqui, que é o problema de churn. Churn é quando uma pessoa deixa de utilizar um serviço. Por exemplo, eu tenho aqui internet, se eu ligar lá na net e quero cancelar, eu sou um cliente que entrou em churn. Quer dizer, um cliente que se desfez do produto, ou seja, deixou de ser cliente. Aí, por exemplo, assim, ó, a previsão, o falso positivo e o falso negativo não vão ter o mesmo peso, entendeu? Por exemplo, eu prever que um falso positivo nesse caso seria o positivo seria o cliente sair fora. O falso positivo seria então quando eu digo que o cliente sai fora, mas ele não vai sair. Ou seja, isso aí não é um problema tão grande. Agora, o falso negativo é quando eu acho que o cliente não vai embora, mas na verdade ele vai. E aí, ou seja, eu achei que ele não ia, mas ele foi. Aí o que acontece? Eu preciso arrumar um cliente novo para substituir ele. E arrumar cliente novo, pessoal, é caro para uma empresa. Tem estatísticas, já ouvi algumas pessoas falando que isso depende muito de lugar para lugar, mas o cara tinha me falado que, em média, de 6 a 7 vezes mais caro você arrumar um cliente novo do que você manter um cliente que você já tem. Ou seja, esses erros aqui não vão ser proporcionais uns aos outros. Então, qual medida que eu uso? Quero prever falso negativo? Beleza, vou prever então a minha especificidade. Maravilha, posso fazer. Posso fazer o valor preditivo negativo? Também, poderia. Mas nenhuma delas leva em consideração essa proporção em que um erro é pior que o outro, né? Então, para fazer isso, pessoal, a gente tem uma outra estratégia. E quando nenhuma métrica, então, representa a medida que você deseja maximizar no seu problema. Aí a gente pode utilizar a estratégia de matriz de custo, pessoal. Olha só que legal isso aqui, ó. A matriz de custo, ó, é essa matriz aqui do lado, ó, C1, C2, C3, C4. É uma matriz que nós vamos multiplicar, não é uma multiplicação de matrizes da álgebra linear, é uma multiplicação ponto a ponto, tá? Eu vou pegar minha matriz de confusão aqui, ó. O Vn eu multiplico por C1, o Fp por C2, o Fn por C3 e o Vp por C4. E aí eu somo os resultados da matriz e isso me dá o meu custo. E aí esse C1, C2, C3 e C4, eu defino eles a partir do custo que eu tenho quando eu faço cada uma dessas classificações aqui. Então, a gente vai ver um exemplo aqui também como que a gente vai usar isso daí num problema hoje, tá? Enfim, essa é uma estratégia que, veja só, isso daqui é particular ao problema. Você vai ter que definir essa matriz de custo de acordo com alguma outra análise de dados pertinente ao problema que você está trabalhando. Então, por isso que ela é difícil de utilizar. E é por isso que isso aqui também, ó, é muito raro de vocês verem por aí. Mas, no fim do dia, é a maneira mais adequada de você medir um problema. É quando você consegue definir uma boa matriz de custo para o problema que você está em questão. Então, pessoal, vou colocar aqui ó, um new share lá no Google Colab e vamos para o nosso último script aqui, beleza? Vamos lá. Então, nós vamos ver métrica para classificação binária, né? Aqui a gente tem algumas funções do scikit-learn que solta todas essas métricas, tá, pessoal? Assim como tinha lá o accuracy score que nós importávamos, tem para praticamente todas as métricas. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Só para fazer um exemplo, ó. Vamos rodando aqui, ó. Eu chamei o Titanic lá de novo, ó. E vou fazer aquela solução via heurística. Lembra o teste 1 que eu fiz lá?
que era se for sexo feminino é 1 e se for sexo masculino, então é 0. Só para a gente ver o que acontece com aquilo lá. Olha só, no Scikit-learn eu tenho essa função aqui, ó, Confusion Matrix. Nada mais é do que a matriz de confusão, né? E aqui eu coloquei aqui a MC de matriz de confusão, é o Confusion Matrix. Aqui entra primeiro o verdadeiro, o observado, ou seja, é a variável resposta lá do Titanic. E aqui o teste 1 que eu queria fazer. Então, ó, vamos ver aqui quem que é ó, esse MC, ó, que ele vai me retornar. Olha só, me dá essa matriz aqui, ó. Veja que esse array aqui, ó, de uma lista composta de duas listas de 2 itens, né? Na primeira linha eu tenho 46881, na segunda linha 109223. Ou seja, esse aqui é o verdadeiro negativo, 468, verdadeiro positivo, 233. E aqui, ó, eu tive 109 de verdadeiro falso negativo e 81 de falso positivo. Então, a minha matriz está aqui, ó, tá dada. Ele já calcula diretamente. Seria bem fácil calcular essa matriz também. Essa função Confusion Matrix aqui é bem fácil de fazer. Quem animar aí, ó, veja de fazer como exercício. Mas eu não deixei como exercício oficial, tá? É só comparar, né? Quando um é 0, outro é 0, é verdadeiro negativo. Quando um é 1 e outro é 1, verdadeiro positivo. Um é 0, outro é 1, falso positivo. Um é 1, outro é 0, falso negativo. Por aí vai, né? Ó, veja só. Se eu colocar esse método aqui, ó, flatten, o que o NumPy faz? Como isso aqui é um array do NumPy, né? O método flatten é tornar plano, tornar flat, né? Ele pega todos esses valores aqui que está na ordem 2 por 2 e vai transformar no vetor 4 por 1. Ó. Porque quando eu coloco no vetor 4 por 1 assim, ó, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso chamar ele em série, fazer atribuição de valores com vírgulas. Ó. Então eu vou pegar VN, FP, FN e VP, ou seja, verdadeiro negativo, falso negativo e verdadeiro positivo, igual essa matriz aqui. Ó. E aí depois, ó, vou imprimir ali então, ó, os valores, ó. Verdadeiro positivo, 233, igual nós vimos aqui na matriz de confusão, né? Só para ver de uma maneira mais clara aqui o que está acontecendo na matriz de confusão. E o total são todos os valores que eu estou fazendo predição. No caso, é os 891 do meu conjunto de dados. Se vocês lembram lá da aula passada. Tá, então, ó, vamos fazer aqui, ó, olha só o que eu fiz. Ó, eu defini agora aqui, ó, uma função nova que eu chamei métricas classe binária, métricas de classificação binária. E ela entra com observado, predito, igual a matriz de confusão aqui, mas coloquei aqui um parâmetro a mais, custo igual a, deixei como valor default dela, valor padrão, igual a none. Só para dizer que eu não preciso colocar nenhum valor aqui nela para ela funcionar, tá? Se eu não colocar o custo, ele vai calcular do mesmo jeito. Então, o que essa minha função está fazendo aqui para começar? Ó? Primeiro, ela calcula a Confusion Matrix, observado e predito, que eu passei aqui na função. Depois, separa os itens da matriz. E aí eu calculo todo mundo. Ó. Esse pre aqui é de prevalência, tá? A prevalência é a proporção de 1 no modelo. Isso às vezes é interessante de olhar junto com as outras métricas, tá? Ou seja, é a média do meu observado. Aí eu tenho a acurácia, que é a soma de dispositivos dividido pela soma de todo mundo. Sensibilidade, assim como estava lá nos meus slides, né? Especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. MCC, que é o coeficiente de correlação de Matthews. O F1 score também aqui, igualzinho defini lá nos meus slides, tá, pessoal? E a eficiência. E aí ele vai imprimir cada um desses aqui, ó, bonitinho, ó. Fiz aqui, eu dei espaço para alinhar, vai imprimir com 4 casas depois da vírgula. E aí também, ó, na saída dele, ó, eu chamei métricas aqui, ó, e criei um dicionário, para caso eu queira chamar cada uma dessas medidas, eu possa chamar também na saída dessa função. Então, se eu pedir prevalência, ele vai me retornar, VPP, eficiência, todas as medidas lá.
Aí, tem o adendo aqui, ó. Se o custo não for nano, ou seja, se eu tiver alguma coisa ali no custo, na verdade aqui poderia colocar um pouquinho mais de código, mas o que ele está esperando aqui é uma lista com 4 valores. E os 4 valores em linha ali, os valores da matriz de custo, tá? O C1, C2, C3 e C4, lá dos meus slides. E aí o que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar a matriz de confusão e multiplicar pelo custo. Ó. Eu faço um reshape para 2,2, para ele ficar no mesmo formato da matriz de confusão. Aí faço o produto delas e aí somo os valores. Ó. Isso vai me dar o cost aqui. Ó. E aí, caso tenha o custo aqui, então ele vai fazer mais um print do custo e vai adicionar ao dicionário também o custo, a medida custo, né? E o return dela, então, é esse métricas aqui. Ele vai fazer o print e a métricas, né? Então, ó, vou rodar minha função aqui e vamos ver o que acontece, ó, quando eu faço o teste ali, ó, métricas binárias Titanic teste 1, né? Olha lá que legal, ó. Prevalência de positivos, ou seja, a proporção de uns que eu tenho no meu conjunto de dados é de 38%, mais ou menos, 38,38%. A acurácia do teste, 78%, 0,78%. A sensibilidade, ou seja, a minha proporção de acerto na taxa nos positivos, 68%. A especificidade, meu acerto nos negativos, 85%. Valor preditivo positivo e negativo, 74 e 81. Coeficiente de correlação, 0,54, razoável. F1 score, 0,71 e eficiência, 0,76. Veja que aqui a eficiência ficou bem próximo da acurácia, né? Isso mostra que meu modelo não está tão esquisito assim, tá? Apesar da prevalência não estar 50-50, 50%. Se eu colocasse aqui, por exemplo, essa lista aqui, ó, coloquei, por exemplo, essa matriz de custo, 1 menos 1, 22. Aí eu colocaria aqui, ó, se eu rodasse com ela, daria aqui, ó, esse valor de custo. Ó. Veja que esse valor de custo, ele não varia no mesmo intervalo que as outras aqui. Aqui, ó, todas variam entre 0 e 1, e quanto mais próximas de 1, melhor. Só o coeficiente de correlação de Matthew que vai variar de menos 1 a 1, tá? Mas o menos 1, ele é uma métrica boa em relação a isso. Quer dizer que você tá confundindo tudo, mas confundindo tudo de maneira assertiva. Você confunde todos mesmo, entendeu? O 0 é que seria confusão total, não tem nada a ver a sua predição. Então, é basicamente de 0 a 1 também ela que você vai encontrar seus valores. É muito raro você encontrar um coeficiente negativo aqui no... É só quando você está fazendo alguma cagada no modelo, na predição. E como todas essas medidas aqui, né? Eu posso querer estar interessado nos valores absolutos delas, mas em geral eu estou interessado mais na comparação delas com outros modelos, né? O custo aqui, por exemplo, né? Isso aqui ele multiplica alguma meta, alguma medida de unidade de custo, né? 3.033 custos, digamos assim. Eu não sei qual é a unidade de custos no caso, mas eu consigo comparar com outros modelos. Então, ó, veja como é fácil calcular essas métricas, né? Dado que eu tenho um modelo, eu posso pegar e aqui fazer uma função própria, bonitinha, que me retorna aqui já todos os valores que eu tenho interesse. Beleza, pessoal? Então, métricas para modelos de classificação binária essas são uma são as principais, mas tem muitas outras, viu, pessoal? O mundo é muito grande, tá? Tem aqui, ó, eu gostaria de falar com você, mas vai ficar para algum outro momento, em algum outro curso. Curva Rock, por exemplo. A curva Rock ela é bastante utilizada, só que ela já foge um pouquinho desse padrão, ela já não é mais baseada apenas na matriz de confusão do modelo. Então aqui a gente pegou isso daqui que já é o suficiente para a gente fazer uma análise mais profunda do resultado do nosso modelo e não ficar dependendo apenas da acurácia. Então vamos para o nosso projeto hoje, para o nosso exemplo final, que é esse modelo de churn aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, conjunto de dados, tá ali nos links úteis. Eu peguei esses dados aqui no Kaggle, tá?
Esses dados aqui, ó, são dados de churn de algum lugar por aí, e ele tem 10 mil linhas, ó, já um conjunto de dados um pouco maior do que a gente tem utilizado aqui nas nossas análises, né? E ele tem 14 colunas, ou seja, 14 variáveis. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Eu coloquei lá no meu GitHub também para ficar fácil para vocês, para quem quiser carregar aqui no Colab, tá? Então carrega pelo link aqui, ó. E olha só o head dela. Eu tenho a variável então, ó, roll number, pouco me importa, né? Customer ID, também não é muito importante. Surname, que é o sobrenome da pessoa, a princípio não é muito importante. O credit score, pessoal, isso aqui, ó, basicamente eu não sei se vocês já entraram, por exemplo, se vocês entrarem no site do Serasa, vocês podem ver o score de crédito de vocês, o quanto que vocês teriam de medida de crédito caso vocês queiram solicitar. Geralmente é uma medida de 0 a 1000. E aqui eu tenho o credit score das pessoas. A geografia é o local onde a pessoa está. Eu tenho França, Espanha e alguma outra coisa por aí. Gênero da pessoa, idade, tenure. Tenure é o tempo em que a pessoa está com o produto, que ela tem produtos com a empresa. Quer ver? Está aqui a descrição do conjunto de dados está aqui no Kaggle, tá? Para quem quiser ver com mais calma. Você vê que aqui no Kaggle já tem até uma analisinha de dados básicos aqui também, né? Olha lá, o tempo de bonde é conexão, no caso, né? Com a companhia. O tempo em que a pessoa está conectada com eles. O balanço, que é uma medida aqui de quantidade de tempo em que a pessoa, a quantidade de crédito que a pessoa tem com eles, com a instituição. Aqui provavelmente é uma instituição financeira, provavelmente é um produto de cartão de crédito, alguma coisa assim. Número de produtos que a pessoa tem, pode ter 1, 2 ou mais, né? Aí, ó, para dar uma olhada, ó, churn.info, aqui vai me dar aqui os tipos de cada uma das minhas variáveis. Churn is null.sum, para ver se tem valores faltantes. Tá bonitinho, já está pré-processado isso daqui, ó, não tem valores faltantes em nenhuma variável. E aqui agora eu vou usar de novo o que a gente usou lá na aula passada, o SweetVis, para dar uma olhada aqui no fazer uma análise exploratória de dados rápida, né? Então, ó, fazendo aqui a importação do SweetVis, vou criar lá o arquivo HTML. Ele coloca aqui na lateral, né? Tá terminando, terminou. Vou atualizar aqui, fazer o download. E vamos aqui ver, então, o que ele me retorna nessa análise exploratória de dados rápida. Olha lá, eu tenho a classe 0, que são os meus clientes, e a classe 1, que são ex-clientes, né? São pessoas que entraram em churn, ou seja, eram clientes e agora não são mais. Eu já vejo aqui, ó, logo de cara, que eu tenho um desbalanceamento razoável. Eu tenho 8.000 mais ou menos aqui no cliente e 2.000 no não cliente. Então está com uma prevalência aí de 20%. E isso não é muito legal, às vezes, para modelagem. Vocês já vão ver aqui o que vai acontecer quando a gente fizer os modelos aqui. Home number, customer ID, surname, não é para enxergar nada. Credit score, ó. O credit score, aparentemente, é algo que não tem muita variabilidade em relação às classes, né? As barrinhas aí, não consigo ver uma tendência muito forte em relação a uma outra. A geografia, o país, ó, eu tenho 3 países, França, Espanha e Alemanha. Na França, eu tenho uma proporção maior de clientes, enquanto na Alemanha tem uma proporção maior de não clientes. Então, pode ser que essa variável aqui seja uma variável importante. No gênero também, parece que o sexo feminino são mais não clientes do que no sexo masculino. A idade, ó, a idade aqui eu já tenho uma discrepância bem legal. Ó. A distribuição da idade dos clientes, ó, parece ser um tanto quanto menor do que a distribuição das idades dos ex-clientes. Ó. Parece que as pessoas que têm tendência a ser ex-clientes são pessoas um pouco mais velhas. Pelas barrinhas laranjas ali, ó, parece, ó, dá para ver o histograma deslocado ali, né?
O tenure, não vejo muita coisa aqui também, no tempo de ligação com a empresa. Aqui no balance tem algo interessante, ó. O balance, veja que é o valor que a pessoa tem, é um valor de dinheiro que a pessoa tem com a empresa e tem uma inflação de zeros nesses dados, ó. Veja que no zero aqui eu tenho umas colunas bem grandes e depois algo que parece até uma normal. Então, isso aqui vai ser interessante no nosso pré-processamento, fazer alguma separação nesses dados aqui, ó. Vocês veem aqui, ó, most frequent values, ó, dá para ver que zero aqui, ó, é quase que 40% na classe 0 e 25% na classe 1. Então, deve ter aí uns 35% mais ou menos aí no banco de dados de valor igual a zero. Daí o resto dos valores é outros valores aqui de conta, né, que vai variando. Número de produtos, ó, que a pessoa tem com a empresa, ó, veja que está aglomerado também no 1 e no 2, e poucas pessoas têm 3 e 4 produtos. Então, é interessante ver isso aqui também, que vai ser legal para pré-processar isso aqui, essa informação. Essa classe 4 aqui está muito pequena para ser uma classe sozinha. Se a pessoa tem cartão de crédito ou não, não vejo muita diferença aqui entre as duas situações, né? As duas classes. Se ela é um membro ativo, isso aqui parece ser, olha lá, no 1, tem uma proporção maior aqui de clientes do que no 0, né? Então, pode ser que seja uma variável importante. Salário estimado também parece ser bem uniforme aqui ao longo do intervalo dos salários, né? É até esquisito que isso seja assim. Essa é uma variável que a gente esperaria mais uma distribuição meio que normal, né? Em torno de uma média, o salário estimado das pessoas, não é uma coisa muito linear assim. E aí a proporção de... aqui, na verdade, não representa nada nesse gráfico, que são os zeros e os uns, né? Enfim, era só para a gente conhecer um pouquinho o conjunto de dados que nós estamos trabalhando. Esse relatório inicial, basicão aí, já dá para dar uma noção razoável aí do problema que nós estamos tratando, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer um pré-processamento de dados. No meu pré-processamento aqui, ó, eu vou fazer algumas novas variáveis, ó. Lá naquela variável balance, que estava inflada de zeros, eu vou fazer assim, ó, eu vou categorizar ela. E eu vou fazer a categorização dessa maneira, ó. Se for igual a zero, vai ser categoria 0. Se for menor que 100 mil, eu vou chamar de 0 a 100k. E se for maior que 100, e caso contrário, né, que é o maior ou igual a 100 mil, é o 100k mais aqui, ó, vai retornar. Aí eu faço esse apply aqui, ó, no balance e estou chamando de saldo essa variável nova, tá? Então eu estou categorizando a minha variável balance, tá? Por conta do que eu vi lá na minha análise exploratória de dados. Bem rapidamente, eu vi que tem uma inflação de zeros, então achei que era interessante categorizar. E aí fiz uma categorização aqui agressiva, né? 2 classes apenas aqui para todas as classes que são diferentes de zero. Poderia classificar um pouco mais, de 0 a 50 mil, 50 mil a 100, 100 a 150 e de 150 para mais. Mas fiz assim para a gente analisar nesse primeiro momento. É o nosso, digamos, o nosso primeiro cenário de pré-processamento. Poderia fazer outros depois. Outra variável que eu vou querer discretizar aqui, ó, é a variável tenure, que é o tempo de ligação com a empresa. Como lá está variando de 1 a 10, de 0 a 10, aliás, eu fiz a discretização dessa maneira, ó, de 0 a 2, de 3 a 7 e 8 ou mais. Então, o que tinha 10 classes lá, 11 no caso, vai virar 3 aqui. Então, estou reduzindo um pouco, eu estou aglutinando a informação aqui. E no número de produtos também, ó, se for 1, retorna 1, se for 2, retorna 2, e se for 3, retorna 3 ou mais. Só para agrupar as variáveis 3 ou mais. E veja que apesar de ser uma variável que está representando um número, eu vou tratar ela como categórica. Categoria 1, categoria 2, categoria 3. Veja que ela está até me retornando uma string aqui já. Não vou, nem que eu quisesse, eu poderia tratar ela como numérica. Então, vai ser uma categórica.
Então, ó, vamos dar uma olhada no head aqui, ó. Veja que a minha mudança, como é que ficou, ó. Tenho todas as variáveis iniciais e agora as variáveis que eu criei, ó. Saldo, tempo e produtos. Veja que o saldo aqui, ó, é zero, quando o balanço é zero. De 0 a 100k, 100k mais, 0, 100k mais. Número de produtos, 1, 3 ou mais, 2, 1, enfim. O tempo é relacionado ao tenure. 0 a 2 em relação ao 2, 0 a 2, o 1, 8 ou mais, no 8, 0 a 2, 0 a 2. Ou seja, tá, aparentemente não está sem nenhuma cagada aqui, né? Então, esse foi o nosso primeiro passo do nosso pré-processamento. Aí, vou dropar variáveis, pessoal. Quais as variáveis que eu quero dropar, que eu não vou usar? A princípio, essa roll number, customer ID, surname. A princípio aqui não é igual no Titanic, eu tenho titulação, é só o nome mesmo aqui. E vou também dropar as variáveis que eu fiz modificação. Como eu mexi na balance, na tenure e na number of products, elas já estão representadas aqui nas variáveis novas, né? Então, vou dropar elas também. Então, estou dropando essa lista toda aqui de variáveis, ó. Drop com in place com a true, ele já vai me dropar. Então, ó, na hora que eu rodar e dar um head, olha lá, já fiquei com o meu conjunto de dados aqui resumido, beleza? Então, veja só o que eu tenho. Ó. Credit Score, que ela é uma variável contínua. Geography e Gender, que são variáveis categóricas. A idade, que é contínua. Número de cartão de crédito e membro ativo, elas já são variáveis binárias e estão no formato 0,1. Então, eu não preciso mexer nelas. Salário estimado é uma variável contínua. A exited é se a pessoa saiu ou não, 0 para ficou e 1 se ela saiu, se ela é churn. É a nossa variável resposta, que também já está no formato adequado. E aí eu tenho mais 3 variáveis categóricas aqui, saldo, tempo e produtos. E aí, caso vocês lembrem da aula passada, as variáveis categóricas nós temos que fazer a damificação delas, né? E aqui, ó, damificação é literalmente uma linha de código, né? Ó. O que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos pegar aquelas colunas Geography, Gender, essas duas aqui, que são as categóricas que eu tenho aqui no começo, e as 3 novas que eu criei, saldo, tempo e produtos. Vamos fazer o drop first igual a true, para não deixar com multicolinearidade no nosso conjunto de dados. A gente só precisa de n-1 das categorias de uma variável para fazer a predição. Quando a gente tem multicolinearidade, pessoal, tem algoritmos que podem sofrer com isso, tá? Então, é importante tirar essa variável aí que fica sobrando, tá? Então, ele já vai transformar o meu churn nessas colunas aqui, ó. Ele já transforma tudo. Então, meu churn.head, veja só. Olha lá, a geografia agora, ó, se é da Alemanha, se é da Espanha, 0101. Se o sexo é masculino, 01 também. O saldo, se ele é 100k mais ou é 0, 0101. O tempo, se é de 3 a 7 ou 8 ou mais, e se é o produto 2 ou o produto 3 mais. O nome da variável aqui não importa para a gente, né, pessoal? Porque a gente não, a princípio, a gente não está fazendo uma análise aí das variáveis nesse primeiro momento, né? Então, ó, veja só que legal aqui uma conjunto de dados. Já está tirando as variáveis que são contínuas, está tudo no formato 01 já, binário, que é o formato mais adequado para a modelagem. E o que resta fazer? Resta fazer a padronização das variáveis contínuas, né? Olha como está numa escala bem alta esse estimated salary aqui, né? Então, vamos fazer padronização de novo, normalizar, subtrair a média e dividir pelo desvio padrão dessas variáveis. Então, mesmo processo que a gente já fez aí nas outras aulas, ó, standard scalar. Vou fazer aqui, ó, um fit transform no credit score, age, estimated salary, que são as variáveis contínuas. Vou trocar o nome das colunas para score, idade, salário. E depois aqui, né, eu concateno as variáveis novas e faço um drop das variáveis antigas. Vamos ver como é que fica. Olha lá. Ele joga lá para o final, né? Ó. Então tem o 0101 aqui, a resposta, depois um monte de variável binária também de novo, e as variáveis, então, no final aqui, já padronizadas, beleza?
Bem fácil, né, pessoal? É o que a gente trabalhou até agora para a gente fazer. A princípio, estou passando rápido por isso aqui por conta de que é coisa batida já. Então, nosso pré-processamento básico está feito. Pré-processamento básico, tá, pessoal? Poderia ter várias coisas que eu poderia fazer diferente aqui. Então, vamos trabalhar com esse pré-processamento. E aqui agora na modelagem, ó, vamos prestar atenção no que a gente vai fazer aqui, ó. Nós temos dois objetivos, que é selecionar um bom modelo e estimar o erro de generalização do modelo. Se vocês lembrarem lá da aula de validação que eu fiz para vocês, a gente pode ter dois interesses, né? Que é calcular o erro de generalização ou só fazer a seleção de variáveis, seleção de modelos. Para fazer a seleção de modelo, a gente faz lá a validação cruzada em todos os dados que nós temos e boa. Só que quando nós fazemos isso, nós podemos estar cometendo um erro, não um erro, né? Mas o nosso modelo pode estar viesado pela escolha dos folds que nós fizemos. Por exemplo, eu vou escolher lá qual que é o meu melhor K no KNN para fazer um KNN lá de 10 partes. Aí, dado aquelas 10 partes, pode ser que o meu KNN ele pegue um valor particular para aquelas 10 partes que eu separei. E, por conta disso, o meu erro, eu não posso pegar o erro que eu calculei naquelas 10 partes e falar que é o erro de generalização, que é o erro que eu vou ter na prática. Aí, para fazer isso, o que a gente fazia? A gente separava aquela amostrinha de validação. Então, aqui, ó, como a gente tem 10.000 dados, eu vou pegar 90% para treinamento e 10% para validação. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer validação cruzada nos conjuntos de dados de treinamento para selecionar melhores modelos e depois vou aplicar os melhores modelos nos dados de validação. E aí, o resultado que eu tiver nos dados de validação vai ser uma estimativa do meu erro de generalização. Ou seja, o erro que eu teria na prática, tá? Apesar de ser 10.000 aqui, eu vou ter menos variabilidade quando eu faço essa distribuição de treinamento e validação, tá? A homogeneidade aqui já está bem razoável, mas ainda vai ter variação. Vocês vão poder ver depois, aí vocês rodarem várias vezes o modelo. Mas aqui a gente está simulando um caso real agora, um caso mais próximo da realidade. Então, ó, vou fazer aqui ó, a divisão de treino e validação. Quero um test size de tamanho 1000. Posso colocar test size igual a 1000 aqui. Então, o X treino agora que eu fiz aqui está com 9.000 e o Y treino está com... E o Y de validação... Os conjuntos de dados de validação estão com 1.000. Então, 9.000 e 1.000. Tá? Rodei aqui. O CAFOD que eu vou fazer aqui, pessoal, é um CAFOD de 20 partes, tá? Vou colocar aqui, ó, N-splits igual a 20, para dar uma estabilização um pouquinho melhor ainda também. Então, vou colocar aqui, vou rodar. E, ó, eu vou rodar os principais modelos que nós estudamos até agora, tá? Que são a regressão logística, a árvore de decisão, o KNN e o Random Forest. Então, vou importar eles aqui, ó. E aqui eu também vou definir uma métrica de interesse, ó. A métrica de interesse que eu vou colocar nesse problema vai ser a F1, por exemplo, entendeu? É aquela que vai estar considerando melhor os meus, conjuntamente, os meus falsos positivos e falsos negativos. Porque daí eu coloquei de uma vez só aqui, ó, porque daí eu coloco em todos os scoring, coloco aqui igual a métrica, e se eu quiser mudar em todos, eu só mudo aqui, tá? Então, a métrica vai ser F1. E aqui, ó, a regressão logística, ó, ela não tem parâmetro para estimar, então a gente faz a validação cruzada dela aqui, só para ver, ó, mas ó, deu um F1 score ó, de 49,45. Beleza, né? Quando eu faço isso aqui agora, ó, ajusto ela nos dados de treino, faço a previsão nos dados de validação e calculo as métricas de classificação binária de acordo com a função que eu criei lá em cima, ó, ele vai me dar todos os resultados dela. Ó. E olha só, acurácia 83%. Mas olha só, sensibilidade dela está 37%, enquanto que a especificidade está 95%. Ou seja, ela está classificando quase todo mundo como 0 e pouca gente como 1. Tanto que ela está errando muito nos 1s, mas nos 0s ela está acertando quase todo mundo. Por quê? Porque ela tenta mais no 0, entendeu? Ela chuta mais que a 0. Então, vai ser natural que ela acerte mais. Coeficiente de correlação 0,41. E ó, veja só o que acontece, ó. Que nem aqui, ó, na validação cruzada, ó, o F-score deu 49,45. Mas nos dados de generalização, ó, deu aqui próximo de 48.
Isso é natural de se esperar, tá? Então, ó, nós temos todas essas medidas aqui para comparar. Agora, ó, o K vizinhos mais próximos, ó. Eu não vou rodar aqui de novo, tá, pessoal? Porque eu já rodei e agora, como os dados são um pouquinho maiores, eles demoram um pouquinho, tipo 2 minutos, 3 minutos para fazer a validação cruzada. Porque além da validação cruzada aqui, eu estou fazendo um grid search também, ó. E eu fiz um grid search, ó, de 1 a 51, de 2 em 2, ó. E aí, ó, o que aconteceu? Ó? Quando eu rodar isso daqui, eu rodo, vai dar esse resultado aqui, ó. Imagina que eu já rodei, tá, pessoal? Não estou clicando aqui, ó, mas é porque eu já rodei anteriormente, de antemão aqui para vocês, para a gente não demorar. E o que aconteceu? Ó? Deu que os resultados encontrados foram esse para o F1 Score. E o melhor K foi no K igual a 5. Ó. Ou seja, no terceiro K deu K igual a 0,4992 aqui, ó, foi o melhor. Aí quando aqui, ó, agora o modelo não tem problema rodar porque é um só, é rapidinho. Olha lá, o KNN com K igual a 5, ó, me deu um modelo muito parecido com a regressão logística. Ó. Teve uma taxa de acerto um pouquinho melhor, na verdade quase nada melhor. 83,8 e aqui 83,7. Tiquinho de coisa melhor do que a regressão logística. Mas ele está com a mesma tendência, ó, sensibilidade baixa e especificidade alta. Ó. Sensibilidade baixa e especificidade alta. O F1 Score 48,7, enquanto na regressão logística foi 47,9. Então, um pouquinho melhor também ou seja, o KNN ligeiramente melhor que a regressão logística. Vamos na árvore de decisão. Também procurei na profundidade da árvore qual que é o melhor valor. Aqui, novamente, pessoal, estou fazendo uma análise bem superficial. Tem mais parâmetros que eu poderia analisar aqui, ó, no Grid Search, tá? Aqui eu só estou vendo a profundidade, que é um parâmetro mais geral que eu tenho aqui na árvore, né? Rodei e deu que o melhor parâmetro aqui para profundidade foi 8. E veja que a árvore já dá valores melhores aqui para o F1 Score. Ó. Aí quando eu calculo aqui na árvore, ó, o F1 Score deu 0,55, já melhorou mais de 5% em relação aos outros. Ó. E veja só, a especificidade ainda está alta, na casa aqui de 95%, mas a sensibilidade melhorou um tanto em relação aos outros, né? Lá estava na casa de 35, 37, aqui já foi para 46. Ou seja, a acurácia também melhorou, subiu 2 pontos. Quer dizer o quê? Quer dizer que a árvore está conseguindo prever melhor os positivos sem abrir mão dos negativos. É por isso que ela está tendo um desempenho melhor dos dois que a gente já viu até então. E o Random Forest, esse aqui demorou mais de 10 minutos aqui para rodar o Grid Search, tá? Eu vi que a profundidade ideal no Random Forest foi 16 das sub-árvores, tá? E aí, ó, rodando aqui o Random Forest com 16, aí a gente teve um resultado um tanto quanto curioso. Ele deu um pouco pior do que os outros. Ó. O F1 Score ficou baixo, sensibilidade, especificidade. A sensibilidade ele se manteve igual a da árvore, mas ele perdeu especificidade. É um resultado um pouquinho esquisito até. É bem improvável que um Random Forest fique... Perdão, aqui eu estou no... Tem um errinho aqui no meu programa. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. Random Forest. Eu tenho que rodar aqui o Random Forest. É por isso que estava esquisito. Ó. Ah lá. Agora sim, está coerente. Ó. O Random Forest ó, foi uma taxa de acerto de 86, superior a todos até agora. O F1 Score 0,57, superior a da árvore, que é 0,55, então está melhor também. A profundidade 16, e aqui, ó, veja que ele aumentou a especificidade e manteve a sensibilidade tão boa quanto a da árvore. Um pouquinho pior, na verdade. Mas são medidas mais interessantes também. E aí, pessoal, eu posso fazer aqui a síntese dos resultados, né? Então, deixa eu conferir aqui se o meu erro foi propagado ali para baixo. Ó. O que eu peguei aqui, ó? Eu peguei vários modelos para testar. Só que em vez de pegar só o melhor, eu peguei algumas outras opções também para a gente ver. Aqui no KNN deu K igual a 5. Mas eu peguei ó, o 3, o 5, o 7 e o 9 para fazer, só para a gente colocar mais modelos aqui no pagode para a gente analisar.
Nas árvores também, ó, o melhor deu 8. Eu coloquei a árvore igual a 4 e 12 só para a gente ver os resultados também. Nas florestas, ó, deu 16. Aqui tá tudo errado. Deixa eu corrigir. E a profundidade aqui, ó, 8, 16 e 24. Então, ó, na hora que eu rodar tudo isso aqui, ó, vai dar um monte de resultado aqui, ó, mas já eu vou deixar isso aqui de uma maneira mais organizada. E olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma matriz de custo aqui também, pessoal. Nessa matriz de custo, ó, veja só. No meu PowerPoint aqui, ó, veja só o que eu fiz, ó. Eu defini uma matriz de custo para esse problema. Veja só, eu estou pensando que assim, ó, eu vou tomar uma ação de marketing por conta dos resultados do meu modelo. E aí, o que é essa ação de marketing que eu vou fazer, ó? Ela vai ter um custo, né, para eu direcionar para o meu cliente. Quando ele é verdadeiro positivo, ou seja, verdadeiro positivo quer dizer que é aquele cliente que cliente vai sair da minha base de dados e eu prevejo que ele vai sair. Esse é o cliente que eu tenho que ir lá e fazer alguma ação, ligar para ele, mandar uma promoção, fazer alguma coisa. E aí eu vou supor que ele tem um custo 1 fazer isso daí. E aqui, ó, o cliente que não sai, mas que eu achei que sairia, que é esse erro aqui, ó, é pessoas que eu estou classificando como que vai sair. Então, aos meus olhos, aos olhos do modelo, eles têm o mesmo peso, né? Porque, assim, são pessoas que vão sair da minha base, que eu classifiquei como vai sair, então eu vou ter o mesmo custo aqui de gerência, né? O custo de fazer essa tramitação de marketing aí para tentar manter o cliente na base. O cliente que não sai e eu prevejo que não sai, digamos que eu não vou tomar nenhuma atitude em relação a eles. Então, ele vai ter custo 0. E aqui, ó, o que é o mais caro, ó, é o cliente sai, mas eu não prevejo. Porque daí esse é o custo que eu tenho que colocar aqui, de adquirir um novo cliente. Então, eu coloquei como 10 aqui, ó. Eu estou supondo esses valores, tá? Mas seriam valores, assim, coerentes com esse problema que eu tenho. Ou seja, eu estou colocando aqui, ó, que o cliente que eu prevejo, o cliente que vai sair da minha base, mas que eu não consigo prever que ele vai sair, ou seja, o meu falso negativo aqui, ele é o pior erro que eu posso cometer, porque ele é o erro que tem o maior custo aqui na minha matriz, tá? Então, ó, eu vou trabalhar com essa matriz aqui, ó, de custo. Então, eu vou colocar lá uma lista de valores, ó, 0, 1, 10 e 1. Deixa eu voltar lá para o meu Colab. Por isso que está esse valor aqui, ó, 0, 1, 10 e 1. Eu coloquei custo agora aqui, ó, nessas aplicações que eu estou fazendo desses modelos, ó. Então, ó, eu vou rodar aqui, ó. Aí aqui, ó, para organizar um pouco as saídas, ó, eu já fiz uma lista com os modelos que eu estou utilizando. Fiz uma lista com os valores preditos, que eu estou guardando aqui também, né? Aí o que eu faço, ó? Resultados, ó, é um data frame. E aí eu vou concatenando todos os resultados, ó, porque a saída da minha função era um dicionário, se vocês não lembram lá. E o dicionário, ele fica bem fácil para fazer data frames com eles, né? Então, ó, eu faço um data frame aqui, ó, com os valores preditos, ó. Os preditos é o que eu estou variando aqui, ó, é essa lista. No nome da coluna aqui, ó, eu estou colocando o nome dos modelos que eu estou utilizando, ó, modelos I. E aí ele vai dar os resultados, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aí, ó, veja só, resultados, ó, deixa eu colocar aqui, ó, a saída do programa. Olha lá, ó, eu tenho nas colunas aqui os meus modelos e nas linhas, ó, as medidas que eles tiveram aqui no meu ajuste, ó. Só que para ficar um pouco melhor de visualizar, a transposta disso é um pouco melhor, ó. Eu vou deixar as medidas nas colunas e os modelos nas linhas. Então, eu uso o ponto tesão aqui para fazer isso. E o ponto round 4, que é para deixar, arredondar com 4 valores só, é o suficiente para a gente analisar. Então, vamos ver aqui o que aconteceu, ó. Olha só que legal, ó. Essa é a minha matriz aqui, então, ó. Veja só, prevalência eu nem precisava pôr aqui, podia até dropar. Mas é legal para a gente ver, porque ela vai ser igual para todo mundo, né? Porque é um valor constante. Eu tenho aqui todas as acurácias dos meus modelos, todas as sensibilidades, todas as especificidades, VPP, tal. Aqui é legal de visualizar, ó, eu vou usar o que a gente usou lá numa aula
de pandas. Ó. Acho que foi a primeira aula de pandas que a gente fez. Ó. Essa função data table do Google Colab, que é própria do Google Colab. A gente só consegue usar aqui. Ó. Não é usando Python em outro lugar que a gente vai conseguir usar. Ela é uma função de visualização. Ó. Aí quando eu rodo o data table aqui, ó, ela me faz essa tabela um pouquinho mais formatada. E o lance é que eu consigo aqui, ó, clicar nas colunas e ordenar já por elas. Não preciso ficar fazendo sort e dando print, sort, print, sort, print. Consigo fazer uma análise um pouco mais rápida aqui, ó. Então, ó, vamos ver aqui, ó, em relação a várias métricas, quais foram os nossos melhores modelos, ó. Ó, em relação à acurácia, ó, foi a árvore com o max depth igual a 4, com profundidade igual a 4. Agora, a sensibilidade. A melhor sensibilidade foi a árvore, mas com profundidade igual a 12. Ó. Então, veja só. Dependendo da métrica que a gente está utilizando, pessoal, o melhor modelo vai ser diferente um do outro. É muito difícil que o mesmo modelo concorde em todas as métricas como melhor. Muito difícil mesmo. Então, a gente vai ter que saber casar isso com o problema que nós estamos analisando. A especificidade, ó. A melhor especificidade, ó, casou com a acurácia aqui, ó, que foi a árvore com profundidade 4. O melhor VPP, valor preditivo positivo, foi a árvore 4. O melhor valor preditivo negativo foi a árvore com 12. O melhor MCC, a árvore com 4. Até que a árvore com 4 aqui deu bastante coisa, né, como melhor resposta, né? O F1 Score. O melhor F1 Score, que até que inclusive é o que a gente estava procurando como a melhor medida, né? Ó, foi o Random Forest, ó, com o Random Forest com profundidade 8. A melhor eficiência foi o Random Forest 8 também. Agora, pessoal, dentre todas essas métricas aqui, ó, a principal métrica que eu quero utilizar é a métrica de custo, né? Que eu particularizei para esse problema. Então, vamos ver aqui, ó, no custo, ó. Olha só, quem teve agora o custo eu quero o menor possível, né? Então, ó, o pior modelo para custo foi o 5NN, ou seja, o vizinhos mais próximos com K igual a 5. Mas o melhor modelo em relação ao meu custo foi a árvore com profundidade 12. Olha só, né? E não foi nem o que eu achei lá na minha validação cruzada. Então, ó, eu estou testando aqui alguns modelos, claro, né? Eu posso, isso aqui, ó, meus dados ainda não são plenamente homogêneos. Quer dizer o quê? Que se eu variar a distribuição lá de teste e validação, pode ser que meus resultados dêem ligeiramente diferentes. Mas não é para tão diferentes assim. E provavelmente, sim, apesar das métricas mudarem, existe uma tendência dos melhores modelos continuarem a serem os mesmos. Então, ó, olha só, esse modelo aqui, ó, é um modelo que pegou uma especificidade não tão alta, mas também não tão baixa, e uma sensibilidade também que não acho que é a maior de todas, né? 51,50. Pegou o modelo mais sensível que eu teve, concordou com a sensibilidade, né? Mas também, ó, não foi o modelo que teve a acurácia mais alta. Então, ó, fica a lição aqui, ó. Nesse problema, por exemplo, com essa função de custo que a gente definiu, ó, não é a melhor acurácia, não é a melhor taxa de acerto que a gente está procurando. Ó. E, na verdade, ela perde em quase 3 pontos com a melhor taxa de acerto, que é 86,3. 86,3. Com o melhor custo, dá 82,9. Mais de 3 pontos percentuais aí de diferença. Então, ó, a gente vai acertar menos. Mas, no final, o modelo vai ser mais barato para a gente. É esse que é o ponto, por conta da medida de custo que a gente está avaliando. Tá? Então, pessoal, fica aí a lição. Ó. O árvore 12, né? Ó. Eu tinha visto nas minhas análises também, o árvore 12 tinha sido o melhor modelo. Aí aqui, ó, uma coisa que eu não coloquei para vocês, ó, é uma saída legal que os modelos de árvore possuem, que são as variáveis mais importantes no problema. Quais são as variáveis que são mais importantes nesse problema? Aí, ó, eu uso isso daqui, ó. O árvore 12 é o modelo que eu treinei. Esse atributo que ela solta, ó, feature importance.
Feature é as variáveis, né? Importância das variáveis. E aqui, ó, tô pegando ela aqui e fazendo um gráfico, ó. Eu pego nomes aqui, ó, que o nome é o nome das variáveis, ó. Então, vou fazer aqui um gráfico, ó. Tô pegando um estilo, transformei no conjunto de dados, e aí fiz aqui, ó, um sort e fiz ponto .plot, ó. Tô usando o método plot dos data frames, tá? Não fiz pelo matplotlib direto. E coloquei, né, um título e botei para mostrar. E aqui, ó, no meu modelo, ele está dizendo aqui, ó, que a idade, ó, lembra que a gente viu que a idade era uma variável bem discrepante lá, né? É a variável mais importante, ó. Depois vem o salário, depois, que é o salário estimado da pessoa, e depois vem o credit score da pessoa, com as variáveis mais importantes. Depois vem se o número de produtos é 2, depois se o número de produto é 3 ou mais, se ela é um membro ativo, se o saldo é 0, se ela veio da Alemanha, se ela é sexo masculino, depois já vem com importâncias bem pequenas aqui, né? Então esse gráfico aqui é bem legal de fazer também, ó, para ter uma noção aí de onde está vindo a informação, ou a maior parte da informação, para fazer a predição desses modelos. Ou seja, a idade, salário e score. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma análise uma análise de marketing, eu focaria nessas variáveis mais importantes aqui também para fazer análise. E agora aqui, ó, por exemplo, eu fiz aqui uma outra brincadeira. Ó. Enfim, qual que estratégia que eu devo tomar agora? Como a gente tem agora um modelo que faz essa classificação, ó, eu fiz assim, ó. Vamos utilizar, ó, o método predict proba. A gente usa o predict para fazer a previsão entre 0 e 1. Mas a árvore ela é um dos modelos que solta a probabilidade de ter 0 e de ser 0 ser 1. Ou seja, ela faz aquela previsão de zeros e uns, mas ela também fala a probabilidade de ser 0 e 1. O que ela faz no final é a conversão. Se for maior que 50%, ela classifica como 1. Se for menor que 50%, classifica como 0. E aí, o que eu fiz aqui, ó? Vou fazer a predição no meu conjunto de dados de validação aqui, ó. E se a minha probabilidade da pessoa entrar em churn for de 0 a 25, eu vou classificar ela como ação de marketing leve. Ou seja, ela tem uma baixa probabilidade de entrar em churn. Então, eu vou deixar ela ali na minha lista de fazer ações de marketing mais baratas, menos frequentes, talvez. Se for de 25 a 50%, aqui eu já começo a ter atenção, né? Já é uma chance razoável do meu cliente sair da minha lista de clientes. Então, já vou colocar aqui como uma categoria de ações de marketing intermediárias. De 50% a 75%, aí já é atenção total, gente. Já é atenção total não, mas é uma atenção forte. Então, ó, vou fazer uma campanha de marketing forte. E de 75% a 100%, que são aqueles que eu estou muito certo que eles vão vir a sair da minha base de clientes, eu vou fazer estratégias de marketing agressiva, certo? Classifiquei dessa maneira aqui, ó. Também eu estou atribuindo aqui para exemplificar. Isso aí varia de lugar para lugar, de empresa para empresa, de estratégia para estratégia. É só para mostrar para vocês o que a gente faria além do modelo, né? Porque quando a gente faz o modelo, ele não acaba aqui, né? Ele vai para a tomada de decisão. Isso aqui é um exemplo de tomada de decisão que eu posso fazer com o meu modelo. A partir do melhor modelo que em relação ao custo que eu tinha, né? Que eu tinha, que é o Árvore 12, eu estou fazendo essa análise. E aí, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu defino aqui, ó, como um data frame, os resultados, faço ali, ó, aquela funçãozinha auxiliar para usar no apply aqui, ó, um apply da probabilidade de ser 1, e eu chamo aqui de a variável nova de campanha. Aí, ó, vou fazer aqui, ó, vou chamar o props.head aqui, ó. Olha lá. Isso aqui é a probabilidade de ser 0, a probabilidade de ser 1. Veja que a soma das duas aqui dá sempre 1, tá? Que é uma complementar da outra. E aqui é o tipo de campanha que eu vou fazer, ó. Então aqui, ó, como ó, 0, 1%, 0, aqui quase 50%, então é intermediário. E aqui, então leve, 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 intermediário e leve. E aí, ó, eu vou fazer aqui o value counts, ó, só para ver como é que tá, ó. Então, ó, dos 1000 que eu tinha ali, ó, 761 eu coloquei como leve, 127 foi classificado como para
para ir para o agressivo, 90 como intermediário e 22 como forte. Aí, só para finalizar, eu fiz um gráfico disso daí, né, para a gente poder visualizar melhor, ó. Olha só como que ficaria minhas campanhas, então. Ó. Pelo meu modelo, ó, pouco mais de 700 clientes, eu entraria no meu conjunto que iria para minhas campanhas de marketing leve, campanhas de marketing menos agressivas, né, aquelas que não me têm tanto custo. Pouquinho mais de 100 clientes, ó, eu vou para agressiva, que é a mais forte de todas, né? Que eu classifiquei lá com mais de 75% de chance de entrar em churn. Um pouquinho menos de 100 clientes, eu vou entrar na minha campanha intermediária. E os que caíram aqui foram 22 clientes só, né? Que vão entrar na minha estratégia de campanha forte. Poderia até agrupar aqui o forte com o agressivo, já que tá tão pequenininho aqui o forte, né? Então, pessoal, olha só como eu posso transformar isso daí, o resultado do meu modelo, numa estratégia de negócio, entendeu? E aqui eu já começo a ver como que ficaria isso aqui. Agora, se eu tivesse assim, ó, o preço de cada campanha, da campanha leve, da agressiva, da intermediária e da forte, já poderia fazer uma análise de custo, de quanto que vai custar essa minha campanha para cada 1.000 pessoas que eu tiver, para cada 1.000 clientes que eu fizer essa campanha, seguindo essas proporções aqui, que é seguindo o melhor modelo que eu tive lá. E por aí vai, né? Bem, pessoal, esse era o case que eu queria mostrar. Acho que deu para exemplificar aqui o uso das métricas, como que as métricas podem variar, a acurácia não é absoluta, como a gente viu nesse exemplo aqui, né? Esse foi um case final que eu queria fazer, tanto que eu fiz essas partezinhas para ir um pouquinho mais além aqui, justamente para mostrar para vocês que Machine Learning não é só modelagem, a gente tem que ir um pouquinho além. Eu sei que nesse curso a gente foi bem superficial nas coisas, né? Mas por conta de que a gente não queria adentrar muito aí aos conceitos, eu vi que vocês estavam cada vez mais aí resilientes aí às aulas, tá? Então, por isso que eu fui tentando encurtar e deixando o mais sucinto possível. Eu acredito que nesse ponto aqui, vocês já são capazes agora de desenvolver os seus próprios cases em Machine Learning, principalmente nos cases de classificação binária, que são, talvez, a maioria dos cases de Machine Learning tradicional. E o exercício final que eu deixo para vocês faça um projeto com as suas ideias e adicione ao seu portfólio. Utilize tudo que a gente fez nesse curso aqui, pegue um problema e resolva sozinho. E faça um relatório mais ou menos iguais a esse que a gente está fazendo aqui, né? Adicione quantos detalhes vocês queiram adicionar, comente o seu código e publiquem. Vocês podem publicar em vários lugares, até no próprio Kaggle vocês podem publicar. E toda a ideia desse curso, né, pessoal, é para que vocês... Lembra que a gente começou falando lá sobre Python para mercado de trabalho, né? E o mercado de trabalho, a gente viu que ele está fortemente baseado em portfólio. Então, sempre a direção dos exemplos aqui, a direção do curso como um todo, é para vocês criarem projetos para o portfólio de vocês. Então, ó, por exemplo, você pegar esse próprio conjunto de dados aqui, ó, e fazer uma análisezinha um pouquinho mais redonda, dar uma engordada um pouco mais, analisar outros cenários de pré-processamento, já dá um excelente case aí para portfólio, pessoal. Um excelente case mesmo. Tem várias coisas que daria para variar aqui, fazer diferente, tá? Então, vocês podem ir fazendo isso ó, e analisando da maneira que vocês entenderem que é mais interessante. Então, esse exercício é lógico que ele é, como todos também, né? Para vocês fazerem à medida que vocês quiserem, vocês podem repetir quantas vezes vocês conseguirem, quanto mais projetos vocês fizerem, melhor, mais experiência vocês vão ganhar. E a gente encerra o curso por aqui, pessoal. Acabou-se. Eu gostaria de fazer algumas considerações finais, que é o seguinte, nesse curso, que nem a gente está chamando de Machine Learning, mas nós estamos abordando um pedacinho bem pequeno do que é Machine Learning.
Machine Learning, lembra lá da primeira aula? A gente falou lá, tem o não supervisionado e tem o por reforço. O não supervisionado é um mundo inteiro à parte. É outras coisas que nós vamos utilizar, outras técnicas. No supervisionado, a gente focou na classificação binária. E tem os modelos de regressão também. Os modelos de regressão, eu cheguei a dar um exemplo para vocês verem ali como que era o contexto e tudo mais. Mas a gente não focou aqui em nenhum problema mais sério de regressão. A gente poderia ter feito. Se vocês forem ver, daria para fazer uma aula de métricas só para métricas de regressão. Ele tem lá o Mean Absolute Error, o MAP, e além do MSE, do RMSE e tudo mais, né? Aqui mesmo em classificação binária, pessoal, eu foquei em tentar passar para vocês os princípios básicos, os paradigmas de machine learning, aquilo que vocês precisam para criar a espinha dorsal do conhecimento, porque o resto é braço e perna. O resto é coisa que dá para ir incorporando depois. Por exemplo, ó, tem 3 classes de modelos aqui, ó, que são muito importantes em machine learning, mas que a gente não trabalhou, que são os métodos de combinação de modelos via boosting. Lembra que quando eu falei de combinação de modelos, a gente fez lá bagging, floresta aleatória, e esses modelos são modelos que combinam em paralelo. Eu consigo fazer as coisas paralelamente. Os modelos em boosting são modelos de combinação de modelos, mas eles são em série. Eles pegam o erro de cada modelo e colocam isso como informação no próximo modelo que vocês vão tratar. E por isso eles formam uma classe diferente. Aí tem vários modelos lá, ADA Boosting, Boosting Adaptativo, Gradient Boosting, e o mais popular deles, o mais famoso dele, que é o Extreme Gradient Boosting. E esse Extreme Gradient Boosting, ele é muito importante por conta de que ele ficou muito famoso por ganhar muitas competições de Data Science. Então, é um algoritmo que a gente não pode ignorar. Outro algoritmo também que é muito robusto e que a gente não deu para comentar aqui, que a gente precisaria fazer uma aula só sobre ele, no mínimo, são as Support Vector Machines, são os SVMs. Os SVMs são problemas bem... tem uma das ideias matemáticas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E são modelos também robustos que, assim, também não dá para ignorar. Eles são fortes candidatos a melhores modelos aí em qualquer modelagem de dados tradicionais. E outra classe de modelos, a terceira, que eu falei que é importantíssima, você já deve imaginar qual é, são as redes neurais. Eu fiquei de comentar aqui em algum momento, mas que nem redes neurais também não vale a pena a gente fazer superficial. A gente precisa de 1 ou 2 aulas, no mínimo, só para trabalhar com redes neurais. Então, optei aqui por não fazer. Fica aí para uma próxima oportunidade ou para pessoas aí que queiram aprender sozinho. Agora, se vocês quiserem aprender esses algoritmos sozinho, eu acredito que vocês têm toda a base. É só vocês pegarem algum material na internet ou em algum livro que vocês vão conseguir acompanhar e colocar no contexto que a gente vem trabalhando. Então, ó, esses 3 algoritmos aí, ó, eles formam aí ó, o que compõe aí o néctar de machine learning tradicional, de machine learning para dados estruturados, tá? Se eu tivesse mais meia dúzia de aula aqui para dar nesse curso, eu faria exatamente esses modelos aí, mas 2 aulas em cada um deles, 2 aulas de SVM, 2 aulas de redes neurais e 2 aulas de modelos de boosting. Então, eu estou fazendo essa finalização, tá, pessoal? É só para cobrir o que a gente viu e também ter o pé no chão no que a gente não viu, né? E todos esses modelos têm um análogo muito grande para regressão. Traduzir todos esses modelos aqui, tudo que a gente aprendeu para regressão, não demora muito tempo, tá? Você daria para fazer em uma aula. 1 ou 2 aulas, né? Pegar um bom exemplo aí, um bom case e prever uma variável contínua como variável resposta. Não muda muito os modelos. Lembra lá no KNN? Na hora que a gente chegava nos vizinhos, quando a gente está em classificação, a gente pega a moda. Quando a gente está em regressão, a gente pega a média. Só muda isso. Numa árvore de decisão, também é a mesma coisa.
Então, os modelos eles vão ter essas diferenças mais, digamos, sutis aí. Então, não tem tanto o que ver na diferença entre classificação e regressão, tá? Eu acredito que vocês agora já conseguem também expandir para modelos de regressão aí tranquilamente. E eu acredito que é isso daí, pessoal. Eu gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou a gente aí. Sei que não é fácil, todo mundo que ficou comigo até agora, ó, ficou na disciplina pura. Todo mundo ficou aqui, ó. Ninguém vai ganhar certificado de nada. Ninguém vai. Então, estamos aqui puramente pelo conhecimento. Não vai ganhar crédito na UFBA, meus alunos da UFBA aí. Não está valendo nada, a não ser a própria vontade aí de querer saber um pouquinho mais. Então, agradeço a todos vocês. Parabéns para vocês por terem chegado até aqui, até o final. A gente só dá aula porque vocês estão aí também, né, pessoal? Uma coisa suporta a outra, então agradeço mesmo vocês aí, porque eu gosto muito de falar desses assuntos. É o tipo de aula que eu mais gosto de fazer, na verdade. Então, eu acho que é isso, pessoal. Fico à disposição aí para qualquer dúvida, além do curso aqui, ó. Vocês sabem que vocês podem entrar em contato com o e-mail, sempre respondo vocês. Podem entrar em contato no meu Zap também, para querer discutir qualquer coisa em relação a esse conteúdo, ou qualquer conteúdo também que vocês achem pertinente. E é isso aí. Dúvidas sobre a aula de hoje? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Professor, Dúvidas? Fala aí. em primeiro lugar, queria agradecer bastante aí pelas aulas. Acho que foi muito legal assim, o conhecimento aí que você trouxe para a gente, a maneira que você trouxe o curso, em mãos na massa, né, de estar fazendo junto com os exemplos. Isso realmente faz uma diferença muito grande no aprendizado aí de todo mundo, de cada um, principalmente no meu caso, que eu gosto de estar na prática. Pouco tempo ainda com essa questão de machine learning, mas assim já sou um fascinado por essa questão e só tenho que agradecer mesmo aí pelas aulas. Aprendi bastante, tenho certeza que vou me esforçar aí para fazer esse projetinho aí e mandar para você em breve aí para sua avaliação, tá? Muito obrigado mesmo aí por tudo. Espero nos ver mais em outras oportunidades. Que é isso, Márcio. Eu que agradeço, viu? Você foi um dos que acompanharam aqui todo dia aí, sempre muito ativo. Eu agradeço muito pela sua participação. Qualquer coisa que eu for fazer além aí, eu vou mandar contato para todos vocês aí também, para a turma que ficou aqui comigo até o final. E sobre o estilo aqui da aula de ser hands-on, né? Eu sempre penso, né, como é que eu gostaria de aprender esse assunto, né? Eu acho que isso aí, acho que qualquer professor faz dessa maneira, né? Como é que esse assunto que eu já aprendi, como é que eu gostaria de ter ele aprendido da maneira ideal? E é claro, isso é a maneira ideal para mim, pode ser que não seja para vocês, e cada um aprende melhor de um jeito, né? E, e eu defendo muito esse método que, assim, a gente não pode ficar vendo teoria sem ver prática. O conteúdo de prática tem que ser maior ou igual ao conteúdo de teoria. Então, tudo que a gente vê na teoria, a gente tem que justificar a, a sua a sua visita ali, o fato de você estar vendo o tal conteúdo pela prática, né? Então, eu acredito que isso deu para fazer no curso inteiro aqui, né? E qualquer curso acho que tem que ser assim. Não vale a pena a gente ficar passando. Hoje a gente tem tanto conteúdo, a gente tem tanta coisa para aprender, que a gente não pode ficar se dando ao luxo de ficar aprendendo coisa que a gente não vai utilizar. Isso não é uma utilização muito inteligente do nosso próprio tempo. Então, é nesses princípios que eu baseio minha aula e acredito que, por conta disso, dá para engrandecer nesse sentido, né? Outra dúvida aqui, ó. Professor, você tem alguma experiência daquelas redes neurais que colocam para rodar em um jogo? A de evolução, eu acho. Se sim, você teria algum livro para indicar? Eu queria muito aprender aquilo. Ô Marcelo, eu acho que essas redes que você está falando são redes neurais que são combinadas com algoritmos genéticos, são algoritmos de evolução, né? São algoritmos
que encaixam no quadro de Reinforcement Learning. Reinforcement Learning é aquele tipo de aprendizado lá que ele é o menos baseado em dados de todos os aprendizados, porque ele não tem um conjunto de dados que ele começa utilizando. Ele gera o próprio conjunto de dados a partir de um cenário. Então, ele fica se autorreplicando, gera uma experiência. Se a experiência é positiva, ele guarda essa informação e tende a replicar ela e depois vai replicando até conseguir uma coisa melhor. Você deve ter visto Super Mario sendo jogado lá no YouTube lá com essas redes, né? Tem um vídeo bem famoso do Super Mario Bros 3 lá. É bem legal, que foi o jogo que eu quando era, acho que um dos primeiros jogos de videogame que eu joguei foi aquele Super Mario, né? E hoje em dia dá para criar algoritmos que jogam ele. Já criaram, baseado nesses modelos, algoritmos que conseguem bater qualquer jogo do Atari, qualquer jogo não, mais de 95% dos jogos do Atari em nível sobre-humano, ou seja, nível que nenhum humano consegue chegar. E isso é bem interessante, né? Porque você está conseguindo fazer uma automatização de tarefas muito forte, mas muito forte mesmo. Outro exemplo disso é o AlphaGo, lá do documentário da Netflix, que eu recomendei para vocês. E é uma área também que eu tenho um interesse muito grande. Eu só arranhei a superfície nesses métodos aí, tenho uma noção de como eles funcionam, tá? Mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais neles. Se você tiver interesse em aprender um pouco mais sobre eles, eu tenho um livro aqui que eu posso recomendar, que ele tem um capítulo inteiro só sobre Reinforcement Learning, e ele termina com um projeto de fazer um algoritmo ali de redes neurais que joga o jogo do Pac-Man. Uma hora eu vou pegar e fazer aquele capítulo lá, estudar ele com bastante calma e fazer. Eu posso te passar o nome do livro depois. É aquele livro que eu mostrei aqui em umas aulas passadas. Eu posso passar o nome para você depois também, caso você queira. E talvez melhor do que o livro ainda seria algum curso online. Lá na Udemy, eu tenho um curso comprado de Reinforcement Learning também, mas eu ainda não fiz. Mas está bem avaliado, acredito que deve ser um curso no mínimo razoável e estou recomendando, mas deixando atento, deixando a ressalva aqui que eu ainda não fiz, né? Mas eu acredito que deve ser bom. E o investimento ali num curso da Udemy é bem baixo, né? Então acho que vale a pena também. Mais dúvidas, pessoal? Professor, Oi? quando você começou no caso que você falou com só que agora nessas últimas aulas o senhor está usando o funcionamento continua sendo o mesmo no caso na ação e para classificação? Desculpa, Michel, deu uma cortada aqui no seu áudio. Você pode repetir a pergunta? Posso. Nas últimas aulas estou usando regressão logística para classificação. Aham. É o mesmo funcionamento tanto para classificação e regressão? Não, na verdade, a regressão logística ela é um método exclusivo para classificação. A gente tem um método análogo para regressão, que é a regressão linear, né? A regressão linear, né? A regressão logística é uma generalização da regressão linear, no caso, né? Mas se a gente for fazer um contraste, seria isso. Mas a priori, a rigor, a regressão logística não é um método que tem um dual para classificação, para regressão, perdão. Porque tem métodos que são para classificação, tem métodos que são para regressão e tem métodos que são tanto para regressão quanto para classificação. A maior parte deles atende os dois casos, mas alguns deles são exclusivos para cada um dos métodos, para cada um dos cenários, né? E a regressão logística é um deles, que é exclusivo para a classificação. Assim como a regressão linear é exclusiva para a regressão. Era isso ou não? Agora, eu não lembro se na aula que o senhor deu, o senhor usou regressão logística na, naquela ação, uma aula que o senhor fez. Sim, a gente usou regressão logística. A gente Ah, usou regressão logística nos exemplos, né? De classificação aqui, nessa aula, na aula passada.
E regressão linear a gente usou em umas aulas passadas também, numa das primeiras aulas que eu fiz acho que fiz o primeiro exemplo de modelo, eu fiz um de regressão logística para classificação e um de regressão linear para o caso de regressão. Acho que foi isso que a Ah, gente fez. entendi. É que eu achei que era o contrário, no caso, que a regressão logística era a regressão, Então, que o nome confunde, né? Porque tá no nome é, regressão, né? sim. Você vê que as coisas não são fáceis, né, velho? Mas isso é por conta de um paradigma mesmo em machine learning que separou do paradigma tradicional de estatística do conceito de regressão, né? Regressão em estatística é para todo tipo de variável resposta, não importa o tipo dela. Pode ser contínua, categórica. Agora, quando a gente está falando dentro de machine learning, regressão é só para variável com resposta contínua. E classificação é para variável resposta categórica. Então, tem essa distinção aí quando está no paradigma de machine learning. Hum, Mais dúvidas, pessoal? Aproveitem que é a nossa última aula, hein, pessoal? Vamos lá. Tranquilos, então? Eu vou fazer o seguinte, ó. Fechando a aula aqui hoje, eu converto vídeos, subo no YouTube, coloco mando para vocês, mando o script também. E em adicional, eu vou mandar também um formulário de avaliação, tá, pessoal? Vou pedir para vocês fazerem esse favor para mim de preencher a avaliação do curso, dar algum feedback ali para a gente guardar desse curso, tudo bem? Aí eu mando para vocês hoje ainda. Professor, pode-se utilizar modelos de equações estruturais com machine learning? Modelos de equações estruturais, não saberia dizer, viu? Não posso dar uma boa resposta nesse momento. Posso dar uma pesquisada para dar uma resposta mais fundamentada. Você pode me cobrar depois, mas nesse momento eu acredito que será melhor não falar nada para não falar besteira. Mais dúvidas, pessoal? Mais alguma coisa? Ricardo, tem ideia de quanto tempo os vídeos irão ficar no YouTube? Olha, pessoal, eu lembro que no começo do curso, a ideia era não colocar as aulas no YouTube, tá? Mas aí tinha sempre algumas pessoas que acabam perdendo a aula e vindo falar comigo em particular, põe a aula lá, que daí... Eu falei, puxa vida, né? Eu arriscaria perder aluno aí por conta de não disponibilizar a aula, por conta, perdi uma aula, perdi duas, já era o curso, né? Aí eu acabei pondo no YouTube. Mas a ideia sempre foi deixar um tempo no YouTube para que a pessoa não deixasse acumular o conhecimento. Na minha cabeça, assim, sempre o ideal foi assim, eu colocar a aula que nem coloco hoje, e aí a próxima aula seria na sexta, por exemplo. Eu, antes de começar a aula na sexta, eu tiraria do YouTube e, e deixaria só esse tempo, né? Por conta de que, assim, o aluno, a ideia do curso era o aluno fazer a aula presencial aqui, ao vivo presencial, né? É à distância, né? Mas online, né? Em tempo real. Por conta de ter esse compromisso de fazer o curso com a agenda que foi programada, né? Por conta de que acontece a mesma coisa lá com o curso que eu tenho lá na Udemy, lá que eu comprei e não fiz. Quando o negócio está disponível o tempo todo, a gente fala, sempre deixa para depois. E isso eu acho que acaba acontecendo aqui nesse formato também, entendeu? Então, agora que o curso acabou, eu posso deixar lá a princípio nem pretendo tirar do ar, tá? O curso já acabou mesmo, então não tem problema. Mas só explicando aí o contexto das aulas, porque para não ficar com mais essa organização na cabeça, põe aula, tira aula, põe aula, tira aula, eu acabei deixando todas as aulas lá, porque por conta de que diversos momentos várias pessoas vieram me pedir
para deixar a aula um pouquinho mais lá. Então, para não ter esse gerenciamento aí, eu acabei deixando mesmo e boa. Mas eu acabei vendo que vocês não utilizaram tanto lá, porque nas estatísticas do YouTube lá não tá com muita utilização. Tanto que os exercícios, pessoal, eu nem animei muito de fazer os outros que eu deixei para vocês, por conta de que teve, puxa vida, tem exercício lá que não teve nem 10 visualização, entendeu? Então, eu vou deixar, por exemplo, os exercícios que eu não coloquei lá, que é o de 5 até o 20. Caso alguém tenha dúvida, é só vir falar comigo que a gente conversa, discute eles, tá? Nenhum exercício lá é muito desafiador também, no sentido assim de fugir ao que eu coloquei nas aulas com vocês. Muitos dos exercícios é só alguma modificação dos scripts que eu já fiz nas aulas, tá? Então, quem estiver fazendo os exercícios aí é só conversar comigo caso tenha alguma dúvida aí, não tem problema. Todo mundo aí sabe como me encontrar, né? Então, eu acredito que eu nem sei se eu vou fazer a resolução e colocar online daqueles exercícios, dos exercícios que ficaram faltantes, tudo bem? Mas fico à disposição aí para qualquer dúvida que vocês queiram tirar. E respondendo, então, objetivamente a sua pergunta agora, sim, os vídeos vão ficar no YouTube. Mais perguntas, pessoal? Então, último agradecimento, então, né, que nesse momento que a gente está um pouco longe das aulas, a gente acaba desanimando para aprender. Eu acho que o senhor tem um papel fundamental para a gente continuar, né, aprendendo. Eu, por exemplo, consegui aprender muita coisa acho que foi mais de um mês de aula. Então, eu queria agradecer mesmo ao senhor Valeu, nesse Luciano. momento. Eu que agradeço você aí pela disposição. E teve gente, por exemplo, né, eu vejo que teve vários alunos, acho que você inclusive, que já foram alunos meus de Machine Learning no semestre passado, né? Mas eu acredito que nessa segunda passagem aqui pela teoria, dá para dar uma reforçada nos conceitos, né? Além de poder ver todo o contexto em Python, né? Então, acredito que tenha valido a pena aí para todos os grupos de aluno e fico bastante contente aí que foi válido para vocês. Eu acredito que eu até demorei para começar com alguma atividade por conta da pandemia, né? Tipo, foi mais de 2 meses de pandemia aí para começar com alguma coisa. A gente tava naquela incerteza se ia, se não ia, mas foi naquele ponto que a gente viu que ia durar bastante o negócio, que não ia ser algo muito simples, né? Então, eu fico feliz aí que eu pude agregar um pouquinho para vocês aí e que o espírito que eu quero passar para vocês, pessoal, é que o mercado de trabalho hoje, ele está cada vez mais valorizando a pessoa que aceita que a vida dela vai ser aprender a aprender para sempre. É a pessoa que não fica parada esperando que alguém passe o conhecimento para ela. E sim, ela vai e pega as oportunidades que tem de aprender e aprender por aprender. Por conta de que o que vocês vão precisar no futuro é resolver problema e não ter certificado para pôr na parede, entendeu? Certificado está caindo em desuso fortemente, muito rapidamente também. Então, vocês que estão aqui, eu acredito que todos já têm essa consciência de que já estão tendo que aprender por conta de que o conhecimento é o que importa mesmo. Então, não importa se você está vendo isso na universidade, se você está vendo isso numa aula online, ou está vendo isso em qualquer outro lugar. O importante é estar aprendendo. E aprendendo de maneira que vocês consigam aplicar isso de maneira prática, de maneira a resolver problemas. Porque se tivesse que resumir em poucas palavras aí o que vocês precisam aprender, é aprender a resolver problema. Enquanto vocês estiverem resolvendo problemas que sejam relevantes para algum tipo de instituição, vocês vão ter relevância no mercado. No momento que vocês não conseguirem resolver problemas, vocês não podem ter problemas aí, vocês podem ter dificuldades em encontrar serviços remunerados no futuro. Ainda mais nesse contexto de inteligência artificial vindo aí para tirar um monte de emprego da galera. E aí, pessoal, mais algum comentário? Senão a gente pode fechar aqui. E aí eu fico à disposição de vocês. Eu sei que eu comentei de vocês a gente fazer mais alguns cursos, né?
Mas, por enquanto, eu vou dar um tempo, algumas semanas, pelo menos, e qualquer coisa a gente volta com alguma outra proposta aqui. Eu vou pensar certinho no que fazer. Qualquer coisa eu mando algum formulário para vocês preencherem aí com alguma pesquisa de interesse de novo e a gente continua fazendo. Beleza? Essas aulas aqui, eu acredito que para vocês, tanto quanto para mim, estão sendo bastante engrandecedoras também. É um formato novo, né? Um formato... eu nunca tinha dado aula online dessa maneira, entendeu? Então, agora eu já dei. Então, já tenho mais experiência também em outras atividades. Maravilha, pessoal. Podemos fechar por aqui? Falem agora ou calem-se para sempre. Agradeço todo mundo aí também, ó, que veio sempre. Ó. Teve muita gente que eu vejo que está constante aqui, ó. Está sempre quietinho, não fala muita coisa. O Kim, ó, não faltou. Ele é tímido na aula, tanto presencial quanto online. Beleza, pessoal? Vamos fechando aqui então. Deixo um agradecimento aqui mais uma vez para vocês. Continue na busca de conhecimento, na busca de aprimorar as suas próprias habilidades, que eu garanto para vocês que vai valer a pena, viu? É disso que o futuro vai ser permeado, de pessoas com esse espírito, que vão atrás por conta própria e que não deixam o tempo passar e não deixam o tempo passar sem aprender alguma coisa útil, tá? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um abraço a todos, tenham um excelente resto de noite, um excelente resto de semana e qualquer coisa, vocês sabem onde eu tô. Até mais então e tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.